Olá, professores e professoras, sejam todos bem-vindos a mais uma TPC do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino da região de Mauá. Eu me chamo Danilo, sou PEC de História e Sociologia e junto com a Juliana, PEC de Ciências da Natureza e a Lidiane, PEC de Língua Estrangeira Moderna, estaremos com vocês ao longo dessa TPC sobre metodologias ativas. Dentro da nossa TPC, nossas pautas são metodologias ativas, o método Jigsaw, Peer Instruction e sala de aula invertida e, por fim, a metodologia Word Café. Dentro da nossa pauta, os objetivos são conceitualizar metodologia ativa e compreender sua trajetória e relevância dentro da educação básica, definir e exemplificar as metodologias ativas Jigsaw, Peer Instruction, sala de aula invertida e Word Café, e relacionar as metodologias ativas às atividades propostas nos materiais oficiais adotados pela rede, o mapa, o Aprender Sempre e o Currículo em Ação. Antes de falarmos propriamente sobre as metodologias ativas, vamos pensar um pouco na situação aí do nosso colega, o Calvin, nosso aluno Calvin. Calvin está de castigo. Por que o Calvin está de castigo? O que aconteceu para o Calvin ter ficado de castigo? Calvin falou à professora dele que o nosso país surgiu no ano 200 AC. Só que o AC do Calvin não é o antes de Cristo, é o antes de Calvin. E aí ele está de castigo, coitado, porque para ele é importante que ele se encontre dentro desse contexto. O que essa tirinha aí vai trazer para a gente se nós pensarmos a respeito das metodologias ativas? As metodologias ativas buscam colocar o estudante como centro do movimento de aprendizagem. E é isso que o Calvin quer. Ele quer se encontrar dentro da história. Ele quer localizar em que momento ele está nesse contexto. Então, quando ele fala que o nosso país surgiu no ano 200 antes de Calvin, na verdade o Calvin está aí precisando se encontrar nessa narrativa. Ele precisa encontrar significado nessa história. Então é importante aí nós pensarmos sempre que para o estudante é fundamental que ele se sinta pertencente a esse movimento de ensino-aprendizagem. Que o ensino-aprendizagem para ele seja um movimento contextualizado, que ele consiga se localizar aí dentro daquilo que está sendo trabalhado em sala de aula, para que na próxima oportunidade aí o nosso colega, o querido Calvin, não precise ficar de castigo, que ele saiba que o nosso país não surgiu no ano 200 AC antes de Calvin, que o AC pode sim e deve ser o antes de Cristo, mas que ele consiga também se localizar nessa história, que ele também consiga se sentir protagonista desse movimento histórico e também desse movimento de aprendizagem. Nós vamos conversar agora um pouco a respeito sobre as metodologias ativas. Sempre bom lembrar que o conceito de metodologia ativa não é uma novidade na rede, não é uma coisa nova que surgiu agora, nos anos 2020, nessa década de 2020, já é uma ideia antiga, mas que vem cada vez mais ganhando força dentro aí da nossa rede. E o que são essas metodologias? É importante lembrar que as metodologias ativas, elas vêm justamente para contrapor aquela ideia, que o Paulo Freire nos traz de educação bancária, onde o professor se vê como centro de todo conhecimento, apenas depositando no aluno aquilo que ele precisa aprender. Metodologias ativas contrapõem essa ideia, porque são estratégias aí centradas na participação efetiva do estudante. O estudante se torna o protagonista desse momento educacional dele, deixando de lado essa postura passiva. E por que é importante nós trabalharmos essa questão das metodologias ativas aí, seja nos anos finais ou seja no ensino médio? As metodologias ativas vão dar uma ênfase numa aprendizagem reflexiva, onde o estudante se percebe dentro desse movimento educacional, assumindo aquele papel de protagonista, de modo que as competências, as habilidades, os objetos do conhecimento que esse estudante vai adquirir ao longo desse processo se relacionam com o seu cotidiano e aí também com o seu projeto de vida. Então as metodologias ativas vêm justamente colocar o estudante no centro desse processo educacional, fazendo com que professor e aluno trabalhe junto à construção do conhecimento. Bom, a partir de agora nós vamos falar especificamente aí a respeito do método Jigsaw, que é a nossa primeira metodologia ativa da nossa formação. O método Jigsaw, ele é uma metodologia ativa que foi desenvolvida lá na década de 70 pelo psicólogo Elliot Aronson,
tentando aí diminuir a competição excessiva entre os seus estudantes, priorizando entre eles aí o aumento da cooperação mútua, né? E essa metodologia ela vai ser aí dividida em 5 etapas, né? A formação do grupo de base, a formação do grupo de especialistas, depois o retorno ao grupo de base e, por fim, a avaliação, que é dividida em 2 etapas. Primeiro, uma avaliação em grupo e, na sequência, aí nós fazemos uma avaliação individual. A partir de agora, nós vamos ver aí etapa por etapa, detalhadamente, com a utilização do currículo em ação. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, professor, é separar os grupos. É importante que essa organização com os alunos seja feita previamente. Nós estamos pensando aqui em uma modelização para 2 aulas, então nós temos um total de 90 minutos para executar essa atividade. Porém, é importante que esses 90 minutos sejam o máximo otimizados possível. Sendo assim, peça aos seus estudantes na aula anterior ou combine com certa antecedência a data que essa atividade vai ocorrer, para que quando essa aula inicie, os alunos pelo menos já estejam separados em grupos. Então, aqui para o nosso exemplo, nós temos 5 grupos, cada grupo com 5 estudantes. Os grupos têm que ter a mesma quantidade de alunos, se possível. E aqui que vocês vão perceber que cada estudante ele recebe uma cor diferente. Então, nós temos um estudante rosa, o amarelo, o laranja, o verde, o preto. Cada um está marcado com uma cor. E essas cores, as mesmas cores, estão presentes em todos os grupos na mesma quantidade. O que vai significar isso? Cada cor, ela apresenta uma comanda diferente. Ou seja, cada estudante vai ter uma missão, uma função diferente dentro desse grupo. Essas comandas, elas precisam ser claras e objetivas para que o estudante possa aí ter autonomia na hora de realizar a atividade. Para exemplificar como que isso ficaria na prática, eu selecionei aqui o currículo em ação do primeiro ano do ensino médio no componente de Sociologia. Nós vamos trabalhar a habilidade EM13CHS601. Identificar e analisar as demandas e os protagonismos políticos, sociais e culturais dos povos indígenas e das populações afrodescendentes, incluindo as quilombolas. No Brasil contemporâneo, considerando a história das Américas e o contexto de exclusão e inclusão precária desses grupos na ordem social e econômica atual, promovendo ações para a redução das desigualdades étnico-raciais no país. Então, o que eu preciso fazer? O meu foco é desenvolver nesses estudantes dessa turma essa habilidade. Só que o Jigsaw, ele é um quebra-cabeças. Eu preciso desmontar esse quebra-cabeças em peças e aí depois ir juntando essas peças para formar aí um produto final. Então agora nós vamos separar as peças. Ou seja, dentro dessa habilidade, cada estudante vai ter uma função, vai ter uma comanda diferente. Então aí vem a importância das cores. O estudante laranja vai estudar aí os dados estatísticos. O estudante amarelo vai estudar um pouquinho sobre eugenia. O estudante preto vai falar sobre minorias sociais. O verde sobre a questão indígena e o rosa sobre colonização e decolonização. Então essa habilidade está dividida em 5 tópicos diferentes. Essas comandas, elas precisam ser claras e objetivas, como já foi pontuado anteriormente. Percebam aí que eu coloquei como exemplo 2 comandas, a comanda preta e a comanda rosa. E nela já deixa claro o que o estudante tem que fazer. Na comanda rosa está falando para o estudante que a partir da minha autorização ele vai ter 20 minutos para ler o texto, que aí é o texto da Chimamanda, né, O Perigo de uma História Única. Já na comanda preta, o estudante vai ter os mesmos 20 minutos, até porque é um trabalho em grupo, então todo mundo tem que ter o mesmo tempo. E aí ele vai ler o texto sobre minorias sociais e aí ao final ele não vai precisar responder nada na folha, mas vai ter que pensar aí na resposta de uma questão que vai ser apresentada para ele ao final. Feito isso, os estudantes agora vão para a segunda etapa do método, que é a formação dos grupos de especialistas. Nós permanecemos com 5 grupos. E qual vai ser a diferença? Os estudantes vão ser reagrupados de acordo com as suas comandas lá nas cores preliminares que eles foram atribuídos no grupo de base. Então teremos um grupo só com estudantes de comanda rosa, um outro grupo só de estudantes de comanda preta, laranja, amarela, verde e assim de acordo com a sua organização que você pensou para a aula. Neste grupo,
nós teremos a mesma dinâmica. Os estudantes vão receber comandas que têm que ser claras e objetivas também. A diferença é que a partir de agora é um grupo de especialistas, ou seja, eles vão aprofundar aquilo que eles viram no primeiro momento lá no grupo de base. Então percebam aqui no exemplo da comanda rosa, no primeiro momento eles apenas leram o texto lá da Chimamanda sobre o perigo de uma história única. Então agora eu quero que esses estudantes relacionem o texto da Chimamanda com o conceito de decolonialidade. Então eles vão ter um texto, vão ter lá mesmo tempo para poder responder. Aqui eu aumentei para 10 minutos, né? Então de 20 passou para 30. Porque além de ler o texto, eles vão precisar responder na própria folha aquilo que está sendo solicitado na comanda. E aí percebam que tem as mesmas instruções. A partir da autorização do professor, eles vão ter 30 minutos para realizar a atividade. E ali tem uma informação importante. Lembre-se que essa atividade é colaborativa, ou seja, discuta com seus colegas de grupo para chegarem a um consenso sobre a resposta. Então é importante nesse momento, professor, que você estimule a discussão entre os estudantes. Eles estão em um grupo todos da mesma cor, porque todos esses receberam a mesma comanda anterior, ou seja, todos esses do grupo rosa leram o mesmo texto da Chimamanda. Então é importante que todos eles coloquem aí o seu ponto de vista a respeito do que está sendo abordado nesta comanda. Percebam que até esse momento, até a segunda etapa, os estudantes tiveram total autonomia para executar a atividade. Feito isso, nós faremos a terceira etapa do método. Eles vão retornar ao grupo de base. Os mesmos grupos lá que eles formaram no primeiro momento. Os estudantes não podem mudar de grupo. Eles vão retornar para esse grupo, porque agora eles vão fazer a socialização do que foi abordado na primeira etapa e na segunda. Então eles vão se reagrupar, né, nesse grupo de base novamente. E aí como que nós vamos fazer o fechamento dessa etapa? O nosso foco aqui nesse retorno ao grupo de base é desenvolver aquela habilidade que nós havíamos selecionado previamente. Então o nosso foco é desenvolver essa habilidade nos estudantes a partir daquilo que eles observaram, que eles estudaram e discutiram nos grupos anteriores. Então nessa comanda final, o grupo recebe uma única demanda para que eles façam a discussão em grupo. Mas percebam que essa atividade, o foco dela é juntar todas as etapas anteriores em uma única demanda, em uma única comanda. Então o que os estudantes fazem agora? Pensando em nossa história, já que passamos por um processo de eugenia, onde o pensamento colonial é ainda muito presente, de modo que tenta invisibilizar as diversas minorias sociais em nossa sociedade, explique, com base nas leituras e atividades anteriores, por que é fundamental que essas referidas minorias sejam protagonistas de suas próprias histórias e de que maneira você, estudante de uma escola pública, também precisa assumir o protagonismo da sua própria história e formação. Então aqui nessa comanda eu estou estimulando duas etapas. Primeiro, que eles façam uma primeira abordagem a respeito da habilidade que foi selecionada. Claro que essa é uma primeira atividade sobre a atividade que vai continuar sendo aprofundada por você ao longo das aulas. Mas ao mesmo tempo que eu estou dando um primeiro passo para o desenvolvimento dessa habilidade, eu também estou estimulando o estudante a se pensar como protagonista do seu próprio projeto de vida, uma vez que eu estou associando o seu protagonismo dentro da habilidade que foi selecionada. Novamente, a comanda tem que ser clara e objetiva, e você, professor, ao longo dessas 3 etapas, vai agir aí como mediador desse processo de ensino-aprendizagem. É importante que o estudante tenha autonomia, tenha protagonismo no desenvolvimento dessa habilidade. Passada aí as 3 etapas, nós partimos para as 2 últimas, né, que é a avaliação. Primeiro, uma avaliação em grupo. É importante que você faça uma avaliação das competências socioemocionais, uma vez que os estudantes estão trabalhando em grupos, né, e se mobilizaram ao longo aí de 2 aulas para conversar com diferentes colegas da turma. Então é sempre importante fazer essa avaliação socioemocional, assim como prevê a BNCC. Essa avaliação tem que ser formativa, né? Ver em que momento que os grupos estão desse movimento de ensino-aprendizagem, para que, caso seja necessário uma retomada de conteúdo, essa avaliação ofereça a você um subsídio para essa possível retomada. E aí nós deixamos como sugestão para essa avaliação em grupo a utilização aí como ferramenta do Plickler's Cards,
que é uma ferramenta aí offline para os alunos e que com os equipamentos básicos de sala de aula o professor consegue fazer uma avaliação rápida, prática e diferente, né? Já que nós estamos fazendo aí uma metodologia ativa com os alunos, é importante que todo esse movimento de ensino-aprendizagem do estudante seja feito de uma maneira fora daquele modelo padrão, né, o tradicional. E por fim, nós fazemos uma avaliação individual do estudante. Fizemos a avaliação em grupo. Teve uma retomada, caso necessário, nós vamos agora para a avaliação individual. Nessa avaliação individual, temos 3 etapas importantes. Primeiro, que o estudante faça uma autoavaliação do seu próprio desempenho, lembrando que o estudante é o protagonista desse movimento, então ele precisa também se autoavaliar. É importante aí que o estudante também avalie a sua metodologia utilizada em aula para que você possa corrigir os rumos numa próxima atividade. E lembrando aí, por fim, que de maneira alguma essa avaliação ela deve ter caráter punitivo. A avaliação ela precisa ser formativa, né? Ela vai oferecer subsídio ao professor e também ao estudante nesse processo de ensino-aprendizagem. A partir de agora eu passo a palavra para a PEC Lidiane continuar com a formação aí sobre as metodologias ativas. Muito obrigada. Dando então continuidade à nossa formação com foco nas metodologias ativas, nós agora vamos conhecer a Peer Instruction ou a aprendizagem entre pares e como ela está diretamente relacionada com outra metodologia, a de sala de aula invertida. Essa metodologia, idealizada pelo professor Eric Mazur, é uma forma que ele encontrou de conseguir oferecer oportunidades para os seus alunos de desenvolverem o pensamento crítico e o foco. Então, foi a partir de uma observação de sala de aula, de uma reflexão do desempenho dos alunos, que ele verificou a necessidade de modificar o modo como conduzia as suas aulas, geralmente aulas expositivas. Então, foi a partir da metodologia Peer Instruction, ou seja, da aprendizagem entre pares, que ele conseguiu levantar dados o suficiente para garantir a eficácia da metodologia. Vale lembrar que a aprendizagem entre pares não é equivalente à aprendizagem por par, ou seja, não basta apenas unir duplas produtivas. Neste caso, na metodologia do Peer Instruction, com foco no pensamento crítico, há a interação estudante-estudante, a autoavaliação e, consequentemente, a autorreflexão do nosso aluno, promove e oferece um retorno imediato dos resultados e, consequentemente, da compreensão que se deu após a discussão e a persuasão. Vendo, então, como é que essa metodologia funciona, como é que ela se estrutura e quais são os benefícios que ela oferece, agora vem o principal ponto. Como ela funciona? Como adaptar essa metodologia para a sala de aula, independente do componente? Nós separamos um vídeo que ilustra exatamente a estrutura, a mecânica dessa metodologia, como ela deve ser aplicada e quais são as suas possibilidades. A instrução entre pares é uma maneira eficaz e baseada em evidências de melhorar o aprendizado nas salas de aula, adaptável desde os anos finais até o ensino superior, podendo ser adequada a quase todas as disciplinas, de todas as áreas do conhecimento. Para usar a instrução entre pares, a primeira coisa que vocês precisam fazer, professores, é garantir que seus estudantes tenham algum conhecimento prévio do assunto. Peça-lhes que leiam algo ou assistam a um vídeo com antecedência. Em seguida, apresente para eles uma pergunta, mas não qualquer pergunta. Precisa ser uma pergunta com várias respostas diferentes baseadas em equívocos ou profundidades de entendimento. Diga a cada aluno para pensar sobre a questão e formular uma resposta por si mesmo. Este é um passo muito importante. Agora é hora de compartilhar as respostas dos alunos. Eles podem fazer isso de muitas maneiras. Eles podem ficar de pé ou sentados, mudar para um lugar diferente, votar levantando os dedos, ou usando ferramentas digitais. Prestem muita atenção à distribuição das respostas, pois o próximo passo é fazer com que os estudantes formem grupos de 2 ou 3 com outros, que deram respostas diferentes.
Dentro desses grupos, eles compartilham suas ideias e ouvem uns aos outros. É disso que se trata a instrução entre pares. Quando eles terminarem a discussão, faça a pergunta novamente e peça-lhes que respondam individualmente. Eles podem mudar de ideia com base nas discussões com seus pares. Ou podem escolher a mesma resposta de antes. Peça aos alunos que compartilhem suas respostas com você novamente. Se o processo foi eficaz, eles chegarão à resposta correta e você poderá passar para outro tópico. Se não foi eficaz, retome o assunto, com outra abordagem e, se julgar necessário, com outra metodologia. De qualquer modo, a instrução entre pares vai encorajar seus alunos a lidar com equívocos e a aprender uns com os outros. Podemos verificar no vídeo algumas estratégias que podem ser utilizadas pelos professores para fazer então a contagem das respostas, até mesmo a votação das respostas e das alternativas escolhidas pelos estudantes. Levando em consideração então todas as realidades que são diversas dentro das escolas da nossa rede, trouxemos aqui algumas outras sugestões de estratégias desplugadas e plugadas para este momento da atividade. Pensando então nas estratégias desplugadas, são aquelas estratégias em que não é necessário o uso de tecnologias digitais ou até mesmo da internet. No momento de votação, o professor pode escolher o tradicional, ou seja, distribuir para cada aluno uma folha com a letra de acordo com a quantidade de alternativas que ele vai fornecer para aquela atividade. Então, supondo que seja um exercício, uma pergunta, com a letra A, B, C e D, ele distribui para cada aluno uma folha com as letras A, B, C e D em cada uma delas. Então, o estudante, quando for votar na opção que ele escolheu, ele apenas levanta a folha. Um outro modo é que todos os alunos estejam, então, em pé, e aí haja cantos da sala correspondentes para cada letra. E aí o grupo se locomove para a letra correspondente no canto em que ela está. Então, por exemplo, no canto direito é a letra A. O aluno escolheu a letra A, ele se direciona para o canto direito. E o mesmo com as outras letras. Outra forma de contar as respostas dos alunos é pedindo que eles levantem a mão. Então, o professor pede para que levantem a mão aqueles que concordam ou verificam que a resposta correta para a pergunta inicial é a letra A, e aí ele contabiliza quantos votaram, e assim todos conseguem ver as respostas de todos. Então, essas são estratégias desplugadas, já conhecidas e utilizadas a serviço da metodologia. Outras opções plugadas, que são aquelas que necessitam de internet ou de tecnologia digital para acontecer, a primeira delas é o Google Forms, em que você pode colocar a pergunta e deixar as alternativas, os alunos votam e o professor, tendo acesso à internet, já dentro da sala de aula, consegue gerar um gráfico com a quantidade de respostas e também com a quantidade para cada alternativa, sabendo quais foram as mais votadas e as menos votadas. Outra possibilidade é o Kahoot. Este também é necessário, é um site em que o professor coloca a pergunta, os alunos precisam de um código para poder acessar, então, pelo celular deles, é necessário conexão de internet, mas uma vez conectados, os alunos conseguem votar. Nessa ferramenta também disponibiliza automaticamente os dados da votação e quantos foram os votantes para cada opção. E por último, temos o Plickers, que ele exige necessariamente que só o professor tenha acesso à internet. Os alunos não precisam ter, eles vão ter placas como se fossem a das desplugada, só que no lugar de ter uma folha com a letra A, com a letra B, com a letra C, ele tem uma folha com um código, como se fosse um QR Code, de acordo com a resposta equivalente à letra que ele vai responder. E aí o professor só escaneia a placa levantada pelo aluno, e aí aparece então projetado a quantidade de alunos que votou em cada opção. Neste caso, então, quem precisa apenas de acesso é o professor. Para os alunos não é necessário. Esse código também pode ser plastificado para que o professor, tendo outras turmas, possa reutilizar este mesmo código com outros estudantes e outras perguntas. Caso você, professor, não conheça algumas dessas opções ou dessas estratégias plugadas, no final da nossa formação, na parte das referências, nós temos o link para todas as estratégias citadas aqui.
E o nosso movimento de hoje, além de apresentar as metodologias ativas, é poder então relacioná-las com materiais que nós já utilizamos em sala de aula, materiais adotados, elaborados pela rede, para que nós possamos então verificar de fato e na prática como essas metodologias podem auxiliar o ensino. Pensando então neste caso da Peer Instruction, nós a relacionamos com um mapa, que é um material de apoio ao planejamento e práticas de aprofundamento específico para o ensino médio. Neste modelo que nós adotamos para apresentar, o mapa utilizado é o mapa da UC2, Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável. O componente escolhido é o componente 1, Hábitos Sustentáveis, e a atividade é a atividade da página 27 e 29, atividade 3. E para auxiliar nessa prática, modelizamos então um plano de aula especificamente elaborado para essa atividade, a junção então da Peer Instruction com o material mapa. Elegemos então como tema dessa aula o consumo e produção responsáveis. A quantidade de aula pode ser de até 2 aulas. O objetivo, então, é reconhecer e analisar questões culturais e ambientais relacionadas ao consumo e à produção responsável. O eixo para esta aula é o eixo de processos criativos. O objeto de conhecimento é o consumo responsável, seja ele de energia, água ou bens de consumo. A habilidade escolhida, então, é de analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam a quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre os seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente de recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. A metodologia, então, pensada para esta aula é a sala de aula invertida e a Peer Instruction. E levando em consideração que o mapa escolhido, Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável, sugere que sejam utilizados os objetivos de desenvolvimento sustentável desenvolvidos pela ONU para contextualizar os assuntos e o tema abordado ao longo do bimestre. Por conta disso, a nossa sugestão de desenvolvimento dessas aulas começa com a disponibilização prévia para os estudantes do texto sobre a ODS presente no site da Organização das Nações Unidas e também no final da nossa apresentação e formação de hoje, lembrando que a Peer Instruction anda diretamente conectada, como nós vimos no vídeo, com a sala de aula invertida. Então, é interessante que, numa aula anterior, o professor disponibilize para os alunos ou o vídeo que fale sobre a ODS, inclusive o destaque para a ODS 12, ou que o professor forneça, então, o texto impresso ou o link para o site da ONU, onde ela elenca todos os ODS, incluindo o 12. Sugere-se, então, que o professor disponibilize previamente o material para que os alunos possam ler, conhecer ou revisitar os ODS, ou seja, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com foco no 12, que é o consumo e produção responsáveis, a fim de garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis. A ideia é que os alunos façam essa leitura ou assistam a esse conteúdo previamente para que eles cheguem à aula munidos deste conhecimento. Seguindo com a proposta de desenvolvimento, o próximo passo seria iniciar a aula retomando de forma breve o que são os ODS, em específico o ODS 12. Lembrando que essa parte deve ser breve, uma vez que o aluno já veio com essa leitura pronta. A ideia, então, é colocar os alunos sentados e dispostos de forma individual, distribuir, vamos supor que neste caso o professor optou por distribuir folhas que tenham as letras A, B, C e D, conforme nós vimos em estratégias desplugadas. Ele entregou impressa para os alunos, ele pode entregar impressa, para os alunos, para que ele então projete uma pergunta. O professor pode aqui elaborar uma questão a partir do texto que acompanha o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12. Ele pode então elaborar ali uma questão que promova a reflexão, que promova a discussão, mas que não sejam questões abertas, sejam questões de alternativa, colocando aí então no mínimo A, B, C e D. Ele apresenta, então, a questão e solicita que os alunos reflitam sobre a pergunta, sobre as alternativas e respondam individualmente, levantando
a folha correspondente à letra que eles escolheram como a resposta que consideram ser a certa. É nesse momento, então, que os alunos compartilham as respostas, que o professor, então, verifica a quantidade de respostas para cada alternativa. É neste momento, então, que a aula pode ter 3 rumos diferentes. Num primeiro cenário, se o professor verificar que, por exemplo, numa sala de 30 alunos, mais de 20 responderam a questão alternativa correta, ele pode, então, identificar e perceber que todos os alunos, a partir da leitura prévia que eles fizeram sobre o assunto, eles compreenderam. Neste caso, o professor pode passar para uma outra questão que ele elaborou a partir do mesmo assunto, neste caso, o ODS 12, ou o professor pode seguir com a discussão sobre patrimônio natural e esgotamento que é sugerido no material. O segundo cenário que utilizar essa metodologia pode oferecer, nessa mesma sala de 30 alunos, apenas 10 ou 15 alunos responderam a alternativa correta. Então, neste momento, o professor identifica que ainda há dúvidas, ainda há necessidade de retomar alguns pontos nessa questão. É neste momento em que ele agrupa os alunos de modo a colocar estudantes que responderam alternativas diferentes juntos, para que eles possam então discutir, analisar a resposta dos colegas e então se convencerem de que os colegas estão certos ou de que eles estão certos, mudar a resposta ou até então manter o posicionamento em relação à resposta da pergunta. Dentro, então, desse terceiro cenário, se apenas 9 alunos dessa sala fictícia de 30 alunos, se apenas 9 conseguiram acertar a alternativa correta, verifica-se, então, a necessidade do professor retomar o conteúdo. Após, então, o professor identificar em qual dos 3 cenários a sua turma se enquadra, ele pode, então, sistematizar os principais pontos levantados pela análise dos estudantes, independente desse cenário, o 1, o 2 ou 3, todos eles cabem, então, essa sistematização, além de explicar a alternativa correta, o porquê daquela alternativa e, portanto, então, encaminhar-se para o encerramento da aula. A avaliação, ela pode ocorrer neste momento de acordo com o desempenho e a análise do aluno de forma individual. Esperamos que este panorama sobre as metodologias ativas Peer Instruction e sala de aula invertida, além deste modelo de plano de aula, sejam úteis para que vocês, professores, possam adaptar dentro da sua realidade escolar, dentro do seu componente, de acordo com as suas turmas. Eu passo a palavra. Muito obrigada, Lidiane. Eu sou a PEC Juliana e vou falar agora para vocês sobre a metodologia Word Café. O que é o Word Café, então? É uma metodologia de conversas em grupo que tem sido bastante utilizada. Ela foi criada em 1995 na Califórnia por Juanita Brown e David Isaacs. Essa técnica ela é muito útil para estimular a criatividade, explorar temas que são relevantes para esse grupo, criar espaços para que uma inteligência coletiva possa surgir ali, possa emergir. O nome café ele aparece justamente para convidar as pessoas que estão participando dessa conversa que é informal, descontraída, para elas pensarem e relaxarem mesmo e participarem de forma como se elas estivessem na mesa de um café, de um restaurante, participar de maneira mais à vontade. Essa foi uma metodologia inicialmente proposta para o meio empresarial, mas que por suas características de envolver a interdisciplinariedade, a cooperação, a implementação e implantação de projetos de trabalho coletivo, pode ser muito propícia ao ambiente educacional também. Ela tem como pilar também um ambiente acolhedor, em que as pessoas possam conversar, discutir, entrar em processos criativos para produzir, reforçar e externar os conhecimentos que já adquiriram. Ela visa criar um espaço que seja lúdico,
onde os estudantes possam experimentar essa sensação de conversar livremente e também possibilita a exploração de outros ambientes fora da sala de aula. Tudo isso deve ser feito de forma organizada, com o interlocutor, que nesse caso será o professor, que orientará as ações do grupo e vai trazer aí para a escola, portanto, um rico material obtido dessa prática vivenciada pelos estudantes. Trazemos aqui um vídeo produzido por nós, a partir das referências que nós fomos buscando sobre o Word Café, e que vai trazer um exemplo mais prático de como ela pode ser desenvolvida em sala de aula. Metodologia Word Café. Durante esta metodologia de trabalho em grupo, 2 membros não saem nunca da mesa. São eles: o anfitrião, que tem o papel de conduzir as discussões e receber os estudantes que vão trocando de mesa, e o escriba, que também pode ser chamado de redator, responsável por fazer os registros. Os participantes rotacionam entre as mesas, fazendo rodadas de diálogos e escuta ativa. O tempo estimado de permanência dos estudantes que estão em rotação por mesa é de 10 a 15 minutos. Os grupos devem ter de 4 a 6 estudantes cada. Cada mesa tem uma pergunta a ser respondida, totalizando uma média de 3 a 5 perguntas, dependendo da quantidade de estudantes. As perguntas formuladas podem ser impressas para os estudantes, compartilhadas via aplicativo de smartphone ou ainda projetadas em um data show. É necessário também selecionar os materiais que serão utilizados para registro, que podem ser canetas, canetinhas, post-its e papéis grandes, como cartolina, craft ou flipchart. Um ambiente acolhedor é essencial para esta metodologia. Algumas sugestões são: cobrir a mesa com toalhas. Se possível, organizar lanches e bebidas que ajudem a criar um ambiente hospitaleiro, com copos, guardanapos, café, suco, frutas e outros. Ainda usar enfeites, como vasinhos de flor, ou algo que deixe o ambiente com características dos estudantes e ou da sala. É interessante que os professores solicitem aos estudantes que fiquem responsáveis por este ambiente acolhedor. Agora falaremos de Word Café, item a item. Os próximos tópicos foram adaptados da metodologia pelos formadores Ademir B.S. Júnior e Mara Valéria Patrocínio Samuel para o CNSP. Os 7 itens essenciais que abordaremos serão: intencionalidade, ambiente, perguntas, contribuição, conectividade, escuta e insights, e compartilhar. O primeiro item é a intencionalidade. O professor precisa ter muito claro a finalidade pedagógica pela qual está reunindo os estudantes em grupos, pois os parâmetros são importantes para atingir os objetivos frente às habilidades que se pretende desenvolver. O segundo item é o ambiente. É imprescindível um ambiente acolhedor, descontraído, onde os estudantes passam por todas as mesas e que permita a aprendizagem criativa. O terceiro item são as perguntas. Formular perguntas que se conectam ao propósito da atividade e que estejam vinculadas ao menos a um objeto de estudo curricular. Sugere-se um tema gerador. Encontrar e estruturar perguntas relevantes para aqueles que estão participando é fundamental e pode produzir profundos resultados. Pode-se explorar uma única questão somente, ou diversas questões podem ser desenvolvidas para dar apoio a uma progressão lógica de descoberta por todas as diversas rodadas de diálogos. Em muitos casos, as várias conversações tratam de descobrir e explorar perguntas poderosas, enquanto acabam facilitando a busca e descoberta de soluções eficazes. Se os estudantes pensam de maneira ativa quanto ao conteúdo apresentado, podem construir seus conhecimentos e tomar em conta o aprendido ou o que ainda não entendem. O quarto item são as contribuições, que consiste em estimular os estudantes a contribuírem com ideias e perspectivas. É importante gerar as condições necessárias para que cada estudante emita sua opinião. O quinto item é a conectividade.
A ideia é que, à medida que os estudantes passem em cada mesa, vão conectando as novas descobertas e somando junto às outras, ampliando e solidificando a própria aprendizagem. O sexto item são escutar e os insights. Há momentos em que é necessário guiar os estudantes para que o aprofundamento das perguntas e as novas ideias ocorram por meio da escuta ativa, ou seja, o que aprendi com outros estudantes e não sabia anteriormente. O sétimo e último item é compartilhar. A conversação em forma de plenária vai potencializar os resultados a respeito do que os estudantes aprenderam e sistematizaram. Um ponto que requer muita atenção é conectar as perguntas e conclusões dos estudantes ao tema inicial. Aqui estão as referências utilizadas para a produção desse vídeo. Agradecemos por assistir. Visto no vídeo como podemos realizar essa metodologia, trazemos agora uma atividade para exemplificar. A fonte que nós utilizamos aqui é o Aprender Sempre, o caderno do professor de língua portuguesa do 6º ano, volume 2, parte 1. O gênero trazido por essa atividade é o artigo de opinião e traz como objetivos das aulas ler e compreender o texto, identificar a ideia central, compreender o todo e a intencionalidade do texto, posicionar-se diante de uma ideia que é defendida e perceber a intencionalidade dos textos. O professor, durante o desenvolvimento do plano de aula, ele vai elencar as habilidades que mais se adequam diante do que ele já conhece da turma, diante do trabalho que ele pode fazer. Mas a habilidade essencial para esse momento é grifar as partes essenciais do texto, tendo em vista os objetivos de leitura como forma de possibilitar uma maior compreensão do texto e a sistematização de conteúdos. Vamos passar rapidamente pelos indicadores de habilidade que vão guiar aí essa atividade. Então, ler o texto, identificar a ideia central, localizar informações explícitas, produzir resumos, ler e compreender textos do campo de pesquisa, inferir informações que estão implícitas, são todos indicadores por habilidade. Para trabalhar essa metodologia, dentro do nosso trabalho com o Aprender Sempre, com as questões que são direcionadas ali, escolhemos esse artigo de opinião, que é um texto adaptado para essa formação de Ana Toledo, que foi publicado no Rebelião no dia 13/8 de 2020 e teve tradução do CEPAT. Vamos fazer a leitura do texto agora. Lynn Margulis, a bióloga que demonstrou que a cooperação leva ao êxito. Muitas mulheres, apesar de trazerem grandes e impactantes contribuições para a ciência, não foram reconhecidas pela história. Uma delas foi Lynn Margulis, 1938-2011. A brilhante bióloga que descobriu a endossimbiose, que consiste no entendimento de que importantes organelas, mitocôndrias e cloroplastos, se associaram às células primitivas. Como essa associação promoveu vantagens a ambas, elas permaneceram unidas, constituindo o que hoje conhecemos como célula animal e célula vegetal. Lynn Margulis, mesmo tendo descoberto algo novo e cientificamente comprovado, teve seu estudo rejeitado por 15 revistas científicas, até que o Journal of the Oracle Biology aceitou publicar seu artigo intitulado A Origem da Mitose nas Células, em 1967. Apesar de ter desenvolvido uma teoria que pode ser considerada genial, na época a cientista sofreu inúmeros ataques julgando seu trabalho por ser mulher e por ser casada com um famoso cientista. Lynn Margulis fez contribuições fundamentais para a ciência moderna e trabalhou solidariamente apesar dos ataques. Hoje, seu artigo é um dos documentos mais importantes da biologia do século XX, já que representou uma mudança fundamental na compreensão da evolução das espécies.
Lembrar sua história é importante para deixar de retardar o progresso, por querer inviabilizar o trabalho das mulheres. Assim como nesses dias reconhecemos e elogiamos centenas de trabalhadoras normalmente desvalorizadas da área da saúde, o setor com mais mulheres, é uma questão de justiça reconhecer e destacar as contribuições de tantas mulheres que alcançaram uma sociedade melhor. Esse artigo pode ser encontrado na sua versão original e completa no link que está nesse slide. É um texto muito interessante, muito relevante para a nossa sociedade atual, por isso que foi trazido por nós nesse momento da TPC e direcionamos aqui algumas perguntas que podem ser colocadas nos grupos do Word Café. Uma ou mais perguntas, dependendo da turma. A análise do professor vai ser importante nesse momento para pensar quais seriam as questões mais relevantes. Algumas delas que trazemos aqui é: qual é o assunto abordado no gênero artigo de opinião estudado? Qual é o objetivo do texto? Para qual público o texto foi escrito? Observe a linguagem usada pelos autores. Que variedade linguística foi empregada? Essas são questões que visam atingir aí as habilidades que estão retratadas na atividade 3 do Aprender Sempre. Agradeço a atenção de todos vocês e passo a palavra. Obrigado, Juliana e Lidiane. Bom, professores, estamos chegando aí então à final, da nossa ATPC de hoje. Essa ATPC que nós trabalhamos o tema metodologias ativas, essa ideia que surgiu lá na década de 80 e que vem aí ganhando cada vez mais força dentro da nossa rede. Ao longo da TPC de hoje, nós sugerimos 3 opções de metodologias ativas para vocês a partir da utilização dos materiais da nossa rede, o Aprender Sempre, o mapa e também o currículo em ação. Sempre importante lembrar que as metodologias ativas buscam sempre colocar o estudante como protagonista do seu próprio processo de ensino-aprendizagem, mas também é importante que você, enquanto professor, veja a partir da realidade da sua sala de aula, a partir da sua realidade local, aquilo que se adequa melhor ao padrão dos seus estudantes, buscando aí um ensino cada vez mais contextualizado para os nossos estudantes da rede. E também vale ressaltar que nos próprios materiais oficiais é possível também encontrar sugestões de outras metodologias ativas aplicadas a outros contextos, mas sempre buscando aí o desenvolvimento integral dos nossos estudantes, que é isso que é o nosso objetivo final aí enquanto educadores. Aqui vocês podem encontrar as nossas referências para a elaboração desta TPC. Por fim, nós agradecemos a todos vocês que estão nos acompanhando aí através dessa TPC. Agradecemos também a colaboração das nossas PEC de língua portuguesa, Lilian e Thaís. E por fim, deixamos aí à disposição através desse QR Code o material utilizado na nossa formação de hoje. A equipe do Núcleo Pedagógico agradece a atenção de todos vocês e desejamos um excelente trabalho a todos os professores da rede. Obrigado.